Aleluia. Nós vamos mergulhar agora na palavra do Senhor. E nós queremos mergulhar nessa noite o nosso coração. E o tema da nossa palavra: não pare de conhecer o Senhor. Não pare de conhecer o Senhor. Aleluia. E nós vamos começar lendo Mateus 6:33. Mateus 6:33. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo conhece esse texto, ou pelo menos deveria conhecer. Você deve ter bem claro na sua memória. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Para você entender a importância do que Jesus estava falando, eu vou contar um pouquinho de história para você. Acho que de tanto eu ouvir a pastora Márcia, eu fiquei apaixonado pela história também. A pastora Márcia é campeã em história, né? E eu vou contar alguma coisa da história para você entender a importância de nós continuarmos conhecendo o Senhor. A minha geração, ela não teve acesso à internet. Agora há pouco eu fui ali atrás, estava o Wesley ali olhando algumas coisas da internet. A minha geração não teve internet. A minha geração era uma geração que foi criado chucra na rua, né? Quando chegava a noite, os pais gritavam: fulano, vem para dentro. Aí vinha todos pretinhos para dentro de casa, e era aquela fila na hora de tomar o banho. Eram 6, 7, então você imagina. Na época que se esquentava a água para tomar banho de bacia, de banheira, aquelas banheiras imensas de alumínio. A internet chegou no Brasil, queridos, em torno de 1988. Quando começou no Brasil, chegou no Brasil a internet. E ela foi se tornar popular, ou seja, qualquer pessoa pôde começar a acessar a internet em torno de 1995. Eu já tinha saído de casa fazia tempo. E quem tinha acesso à internet naquela época tinha que ter uma linha telefônica, então tinha internet discada. Quem chegou a conhecer a internet discada? Aí ligava lá, fazia um monte de barulhada, e a gente tinha que esperar escurecer, esperar chegar à noite para poder acessar a internet, porque aí a conta era mais baixa, né? E também quando estava na internet, se alguém te ligasse, já era, não ia conseguir falar com você. Então era muito difícil o acesso à internet, até porque naquela época, até para alugar uma linha telefônica, eu lembro que a gente alugava lá em Timbó, pagava um salário mínimo para ter uma linha telefônica. Então quem tinha dinheiro, quem tinha bastante recurso, comprava linhas telefônicas e alugava, e pagava um salário mínimo. Imagina hoje, R$ 1.045 para ter um telefone fixo em casa, ter esse privilégio de ter um telefone fixo em casa e para poder, nesse caso, acessar a internet. Quando a minha mãe faleceu em 93, mais ou menos, quando a minha mãe faleceu, eu não tinha telefone em casa, e uma pessoa da igreja, eram algumas pessoas da igreja que tinham, e aí, então minha família ligou para essa pessoa avisando: avisa aí o pastor que a mãe dele faleceu. Ela foi passar aniversário comigo, foi o último aniversário que nós passamos junto, e ela voltou, dias depois ela faleceu. E aí aquela pessoa, cedinho da manhã, veio lá em casa e ficou, e não ia embora, e não conversava, e ficava assim. Daí eu fiquei muito desconfiado. Eu disse:
aconteceu alguma coisa? Você quer me falar alguma coisa? E aí ele fez uma volta imensa, e quando era umas 10 horas da manhã, ele teve coragem de me dizer que a minha mãe tinha falecido. E aí, até a gente tomar as providências para poder sair lá de Santa Catarina, quase 700 quilômetros, até chegar em Porto Alegre, eu acabei não chegando para o sepultamento da minha mãe. Mas era uma época muito difícil aquela. Então a internet chegou, assim, se tornou popular em 95. E eu fui ter um computador que era considerado de última geração. Hoje até eu postei uma foto lá. Aquele computador era tido de última geração. Naquela época recém tinham lançado as impressoras de jato de tinta. Porque antes as impressoras elas queriam fazer aquelas, para preencher aquelas fichas grandes assim, fazer e aí imprimindo. Ou então eram aquelas cópias de mimeógrafo, né? Que as professoras gostavam, só para sentir o barato, né? O cheiro do álcool, né? Eu tenho um Então eu comprei, eu tive que fazer um financiamento para comprar o computador e a impressora. Eu me lembro até hoje da felicidade do vendedor em fazer aquele baita negócio. E para você ver como as coisas mudam, que naquela época aquele computador que era de última geração, o HD dele, a capacidade de armazenamento dele era de 256 mega. Você sabe o que é 256 mega hoje? É o que cabe num CD, num CDzinho de música, né? 256 mega. Aquilo lá era a última geração de computador. Hoje esse celular que é usado ali para filmar, a memória dele é de 64 GB, cabe 256 computadores daquele dentro desse celular. Para você imaginar a capacidade de hoje. Então, na minha época, eu estou dizendo tudo isso para você entender a importância de se conhecer o Senhor. Então, no meu tempo, quem queria aprender, quem queria estudar, tinha que comprar livros. Tinha que comprar livros. E uma família que tinha mais recursos comprava naquela época as famosas enciclopédias Barça. Quem lembra? Era caríssimos, quase 20 volumes. Era uma coisa caríssima, cada livro grosso assim, com quase 300 páginas. Quem tinha enciclopédia Barça já estava assim, já era avançado para poder estudar, para fazer as pesquisas, para poder fazer os trabalhos de aula. Ou então a pessoa tinha que comprar livros. Então naquele tempo, naquela época, era muito incentivado que a escola tivesse uma biblioteca, que o município tivesse uma biblioteca. E partindo para o lado das igrejas, então as igrejas estimulavam a criação de bibliotecas, para que quem quisesse estudar, quem quisesse aprender das coisas de Deus, tivesse acesso, porque também os livros eram caros. Então a igreja, ela fazia pedidos para editoras, ou entre os irmãos, que faziam doações, e tinha lá dentro da igreja um lugar que era uma biblioteca, onde as pessoas tinham acesso a livros, a recursos para aprender das coisas de Deus. Do mesmo jeito que alguém no meio secular, vamos dizer assim, quando queria aprender, ia para as bibliotecas municipais, ou se tornava amigo de algum colega mais abastado que tinha as famosas enciclopédias Barça, ou algum outro material de estudos, porque quase ninguém, não existia informática, não existia computação. Então quem gostava de estudar tinha que se tornar um rato de biblioteca. O que aconteceu então? Enquanto os rapazes, os meninos da minha idade, eles iam para a rua jogar futebol, eles iam para a rua, ficar na rua jogando futebol e coisa, eu ia para a biblioteca.
eu fiz amizade com o pessoal de uma livraria evangélica lá no centro de Porto Alegre, e toda semana eles me davam um livro para me ler, e eu lia aquele livro, fazia como é que eu vou dizer, um trabalho Resenha. Como é que é? Uma resenha daquele livro, e entregava o livro. Toda semana eu lia um livro, 200, 250 páginas, toda semana, até que eu fui embora depois de Porto Alegre. Então eu não aprendi a jogar futebol. Até hoje eu sou ruim de futebol. Eu só fico ali pescando na área. Se alguém chutar a bola e eu conseguir chutar no gol, está na bênção. Mas enquanto os meus amigos aprenderam a jogar futebol, eu fui aprendendo as coisas de Deus, do reino de Deus, da palavra de Deus. Tanto que depois eu acabei me tornando um pastor, porque era apaixonado pelo estudo, apaixonado pelo ensinamento, apaixonado pelas coisas de Deus. Veja que era importante poder estudar, poder conhecer, poder adquirir conhecimento das coisas de Deus. Agora, por que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Tem a ver porque em Mateus 5 e 6, Jesus apresenta o reino de Deus. Em Mateus 5 e 6, Jesus apresenta a constituição do reino. Ele está ensinando para todos aqueles que lhe ouviam o que era o reino de Deus, do que consistia o reino de Deus. Ele apresenta as leis do reino, a constituição do reino. Ele apresenta a influência do cidadão do reino, e ele apresenta como o cidadão do reino deve se portar diante da sociedade, como o cidadão do reino deve se portar no seu dia a dia. Você lembra que Jesus fala: se alguém bater na tua face direita, oferece a esquerda. Ele está falando de coisas do dia a dia. Se alguém vier te pedir a tua túnica, entrega a túnica e dá a capa também. Se alguém quiser te forçar a caminhar uma milha, vai com ele, caminhe 2. Jesus aborda as questões do dia a dia. Ele quer que cada pessoa que está desejoso a aprender sobre o reino de Deus entenda que ele precisa abandonar uma mentalidade judaica, uma mentalidade religiosa, e ele precisa agora adotar a mentalidade de reino. Ele precisa agora receber um entendimento de reino. Só que diferente de ser um judeu, diferente de ser um evangélico, diferente de participar de uma religião, o cidadão do reino, ele precisa, aqui na terra, ele precisa viver a realidade do reino. O reino de Deus, ele não pode ser um material de estudo apenas. O reino de Deus não pode ser informação apenas. O reino de Deus não pode ser o tema de uma mensagem da noite de domingo. O reino de Deus não pode ser o tema das canções que são expressadas no momento de culto. O reino de Deus não pode ser apenas um amontoado de informações. Jesus quer que o cidadão do reino viva a realidade do reino. E esse cidadão do reino, ele precisa aqui na terra, agora, nesse momento, ele precisa praticar essa realidade, porque quando Jesus vier e estabelecer o seu reino, quem vai governar com Cristo na terra são os cidadãos do reino. E Jesus fala: aquele que
que for misericordioso, aquele que for pacificador, aquele que for benigno. Isso são características do cidadão do reino. E se você não aprendeu isso agora, se você não colocar isso em prática agora, se você não fizer isso uma realidade na sua vida, você terá que esperar, porque para entrar no reino, essas coisas têm que ser uma realidade na sua vida. Jesus inaugurou o que é chamado de reino dos céus. E nós estamos vivendo agora, nós, Igreja de Cristo, a humanidade inteira está vivendo agora esse tempo do reino dos céus, que vai ter a sua plenitude, que vai ser completo quando Jesus vier para estabelecer o seu reino na terra. É como quando você está baixando algum arquivo lá no seu celular, no seu computador, e aí fica aparecendo lá tanto por cento para concluir, para terminar baixar aquele arquivo. Então neste momento está andando lá nos seus 90, 95, 96, 98% baixando, para que o reino de Deus venha em definitivo, se estabeleça em definitivo. E aí então, querido, essa realidade do reino, ela será de uma forma intensa na face da terra. Mas como que eu vou viver essa realidade do reino se eu não conhecer esse reino? Como que eu vou viver essa realidade do reino se eu parei de conhecer o Senhor? Às vezes alguém pensa que ouviu uma meia dúzia de mensagens sobre o reino, leu algumas páginas de livros sobre o reino, que ele já é um expert, que ele já sabe tudo, que ele já entende tudo. Mal sabe ele que viver o reino de Deus, viver a realidade do reino de Deus, é um desafio para a vida inteira. Para a vida inteira. E no reino de Deus existem pessoas que estão em todos os níveis. Existem pessoas que nesse exato momento estão fazendo uma transição, estão começando a se enamorar do reino de Deus. Com frequência eu tenho falado com pastores e eles me perguntam como eu faço para fazer, porque agora eu quero conduzir a congregação ao reino de Deus. Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer isso de uma vez só? Como que acontece isso? É preciso fazer uma transição. É preciso transicionar do sistema religioso para o reino de Deus. Porque é impossível que isso aconteça de uma forma brusca. É impossível que isso aconteça de uma forma rápida. É preciso que não apenas o líder, mas a congregação inteira, ela junto vá transicionando, abandonando os hábitos da religião e mergulhando no entendimento de reino, mergulhando no que a palavra de Deus fala, mergulhando no que Jesus está ensinando, entendendo a constituição do reino, entendendo o que Jesus queria dizer, o que Jesus estava ensinando. Agora, nós precisamos entender também que se você pegar, presta atenção, se você pegar um pequenino do reino, se você pegar uma pessoa pequenina no reino, uma pessoa que está entendendo o reino, mas ela é pequenina ainda, o seu entendimento está avançando gradativamente, e você pegar essa pessoa pequenina do reino e você jogá-la dentro do meio da religião evangélica, esse pequenino do reino, ele será um mestre dentro da religião. Porque dentro dele há tanto entendimento, há tanto conhecimento de reino que flui naturalmente, que se ele chegar no ambiente da religião, as pessoas vão ouvi-lo falar e vão dizer uau, porque elas não estão acostumadas a ouvir, a receber aquele tipo de palavra, a ouvir aquele tipo de entendimento. O pequenino do reino será um mestre dentro da religião. Mas como eu disse, querido, há níveis. Mas Jesus desafia os cidadãos do reino a não parar de conhecer o Senhor.
a não se cansar de conhecer o Senhor. Jesus quer que os cidadãos do reino sejam apaixonados pelo desejo de conhecer o Senhor. Jesus quer que os cidadãos do reino se tornem ratos de biblioteca, apaixonados pelo ensino, apaixonados pelo entendimento, apaixonados por conhecer o Senhor, desejoso de entrar nas profundezas de riquezas que estão disponíveis, que o Senhor libera para os seus cidadãos. Olha só o que diz a palavra em Mateus 5:20. Vire algumas páginas aí na sua Bíblia. Mateus 5:20 nos diz assim: pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Ou seja, você conhece esse termo de uma forma diferente. Ele diz assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Querido, para você entender o que isso significa, uma pessoa hoje, para ingressar, para se tornar um pastor dentro de uma denominação religiosa, ele vai fazer um curso de teologia. E muito daquilo que eles pagam para receber no curso de teologia, se você comparar com alguém que entende o reino de Deus, você vai ver que aquilo que ele aprendeu não é nada diante do entendimento do reino de Deus. Como assim? Você estudou, você aprendeu mais sobre a escatologia bíblica nos estudos informais nas noites de terça-feira do que você jamais aprenderia num curso de teologia. Tamanha profundidade daquilo que o Senhor quer, que tem disponibilizado para os filhos do reino. Então ele diz: vocês precisam exceder. O cidadão do reino precisa exceder em prática do desejo, do querer, da vontade do Senhor, do conhecimento de Deus, comparado ao religioso. Mas ele diz mais, em Mateus 6:1: tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está nos céus. Então Jesus diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Ele está dizendo, querido, que isso precisa ser uma prática do nosso dia a dia. Jesus quer que o cidadão do reino, ele é um ser que vai influenciar o meio onde ele está. O cidadão do reino, ele vai influenciar a ciência, ele vai influenciar a medicina, ele vai influenciar nas escolas, ele vai influenciar na área onde ele estiver inserido, ele vai influenciar porque ele vive a cultura do reino, porque ele vive a realidade do reino, e a realidade do reino, querido, aonde ela chega, ela vai influenciar o judiciário, ela vai influenciar a política, ela vai influenciar os vários níveis da sociedade. O cidadão do reino. Agora a pergunta é: você está inserido no meio? Você está inserido em algum lugar? E Deus quer que você seja influência nesse meio, que você seja referência nesse meio, que quando as pessoas falarem lá na sua empresa, eles possam citar o seu nome e dizer: façam como ele faz, façam como ela faz. Siga o exemplo dele, siga o exemplo dela. Mas o que ela faz? Vive a cultura do reino. Vive a cultura do reino. Conhecer o Senhor é uma constante. Olha o que diz a palavra. Eu vou ler alguns textos aqui. Se você quiser acompanhar, acompanhe. Se não quiser, ouça apenas. João 7,16. João 7,16. Eu tenho anotado ali, mas eu vou ler nessa versão.
Tem uns que são mais rápidos que eu, vamos ler mais rápido. João 7, 16 e 17. Disse Jesus: o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo em meu próprio nome. Quem quiser ouvir. Quantas vezes, querido, vozes se levantam. E você olha hoje, existem muitos líderes, muitos pregadores famosos, mas você para ouvir. É muito coaching, é muita coisa humana. Então Jesus, ele diz assim, ó: o meu ensino não é meu, o meu ensino é daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se você quer praticar o reino de Deus, pastor, como é que eu faço? Você precisa conhecer essa palavra. Você precisa conhecer aquilo que você quer viver. Você precisa aprender o que essa palavra ensina. Olha o que Jesus fala em João 8, 31 e 32. Olha o que Jesus fala, você conhece essa palavra. Ele diz assim, ó: e disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta? O que liberta? Verdade. Hã? Não, não é a verdade. Não é a verdade que liberta. É conhecer a verdade. Deus, o Pai, Ele só vai poder arrancar os véus da nossa mente quando nós conhecermos o que está aqui. Enquanto eu não conhecer, ou como a gente diz, enquanto eu for ignorante nesse assunto, nesse tema, ele não pode me libertar de uma mentalidade religiosa, ele não pode me libertar de uma mentalidade enganosa, ele não pode me libertar de nada, mas conforme eu for conhecendo a verdade, quanto mais eu estudar, quanto mais eu mergulhar, quanto mais eu buscar e mais eu for conhecendo a verdade, mais essa verdade vai me libertando daquilo que me impede de crescer no Senhor. Em toda a área é assim. Quando eu cumpri o serviço militar, eu fui trabalhar. Eles queriam primeiro me colocar de capelão. Eu já era pastor com 17 anos, então não tinha vaga para capelão, e eles me mandaram para trabalhar de enfermeiro. Então eu trabalhava no gabinete lá do dentista, e no outro horário eu trabalhava na enfermaria. E lá a gente foi aprender a dar injeção. Então o médico pegou e disse assim: eu vou ensinar vocês a dar injeção. Eram 2, 3 soldados, pegou uma laranja e ele disse: ó, é assim. Beleza, na laranja, né? Na laranja, beleza. Aí um dia ele disse: agora eu vou ensinar vocês a aplicar a injeção de bezetacil, que no quartel qualquer coisa é bezetacil. O cara está com dor de dente, taca uma bezetacil. Está com uma unha encravada, taca uma bezetacil. Está com não sei o que lá, está com dor de barriga, taca uma bezetacil. Tudo era bezetacil. Só que tem técnica para aplicar a bezetacil. Tem que saber diluir, tem que saber misturar, tem que saber ser rápido para no inverno ela seca rápido e endurece, entope. Daí tem que tirar a agulha, botar a agulha. E aí ele disse: eu vou ensinar para vocês, o médico. E aí apareceu um soldado doente lá. E ele disse: hoje eu vou ensinar vocês a aplicar bezetacil. Tá bom, vamos lá. E ficou nós 4 na volta, e o médico e o soldado, assim, o negão grandão. E disse: vem cá, vocês fazem assim. Daí ele fez a mistura e tal. E aí furou, pá, colocou no braço, entupiu. Daí tirou. Ó, vocês têm que ser rápido. Fez o negócio lá de novo e pá. Ele furou umas 20 vezes o braço do rapaz, sangrava assim. Aí quando ele viu que não ia dar conta, ele chamou um de nós: ah, vocês fazem aqui.
E aí a gente aprendeu na prática, conhecendo, sabendo como é que aplicava. Quando terminou o serviço militar, eu já sabia dar ponto, tirar ponto, fazia miséria. Mas a gente foi aprendendo, conhecendo as coisas, como se faz. Para tudo tinha uma técnica. A Regina, a enfermeira, quantas vezes tu errou a visitação, Regina, até aprender? Misericórdia. Coitada era de quem estava doente, mas glória a Deus, depois que a visitação entrava, curava de tudo. Mas Jesus fala: o que liberta o homem é o conhecer a verdade. Quanto mais eu conhecer, mais Ele vai me libertar. Olha o que diz mais a palavra. Filipenses 3:7 a 10. Mas o que para mim era lucro, o apóstolo Paulo falando sobre a importância de conhecer ao Senhor. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu considerei tudo sem valor por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, e para o conhecer, 2 vezes ele fala, para o conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então Paulo diz, Paulo era um mestre, Paulo falava 9, 10 idiomas. Paulo aprendeu a religião aos pés do maior mestre do seu tempo, aos pés de Gamaliel. Mas agora ele diz, tudo o que eu sei, tudo o que eu sabia, todo o conhecimento teológico que eu tinha, tudo o que eu recebi dos mestres religiosos, eu tornei em refúgio. Nada disso importa, porque havia algo maior. Ele disse, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E depois ele diz, eu preciso conhecer esse Cristo. E tanto conheceu que ele foi responsável por escrever a maioria dos livros, das cartas do Novo Testamento. O desejo de conhecer ao Senhor. Veja que ele ficou 3 anos. Ele diz assim, quando eu fui buscar o Senhor, eu não busquei informação de nenhum homem, de carne ou sangue. Eu fui buscar o Senhor. Ele fica 3 anos no deserto, querido. 3 anos sozinho no deserto, mergulhando no Senhor, entrando nas entranhas do Senhor. E ele diz, quando ele descreve sobre a ceia do Senhor, o único que descreve com clareza o que aconteceu na noite da ceia do Senhor é o apóstolo Paulo. E ele diz assim, eu vou escrever para vocês o que o Senhor Jesus me falou. Eu vou contar para vocês o que o Senhor Jesus me disse na noite que foi traído. Aconteceu assim, 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 assim. É o único que descreve a ceia do Senhor com uma precisão incrível. Quem contou para Saulo de Tarso, quem contou para aquele homem foi Cristo. 3 anos no deserto, 3 anos sozinho, 3 anos mergulhado no Senhor. Sabe, querido, quanto maior for a sua fome de Deus, maior será o teu entendimento dele. Quanto mais você mergulhar no Senhor, quanto mais você ter o tempo para ele, quanto mais você for desejoso dele, maior vai ser o seu crescimento no entendimento a respeito do Senhor. Oséias capítulo 6 verso 3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias diz, você conheceu o Senhor, querido? Amém, glória a Deus.
Mas não pare. Não pare. Não pare. Ah, mas eu assisto muitas coisas, eu vejo, eu não perco as suas lives, eu não perco as mensagens. Não pare, leia, busque mais, mergulhe mais, aprenda mais, leia mais, ore mais, se dedique mais, tenha fome, tenha desejo. Porque, querido, nada pode ser, qualquer um pode compartilhar com você algum entendimento, algum ensinamento, mas nada melhor do que aquilo que você busca, que você aprende, que você vai descobrindo as realidades do reino, aprendendo, lendo a palavra, sabendo buscar a palavra. Agora, olha só o que diz Jeremias, olha que coisa tremenda o que diz Jeremias capítulo 12. Jeremias capítulo 12, verso 5. Olha o que diz Jeremias: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, olha isso, se te cansa correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que estão a cavalo? Como poderás competir com os que estão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, não farás da floresta do Jordão. Sabe o que Jesus está falando, querido? Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias era um profeta chorão. Jeremias, ele se levantou numa época e ele foi preso, ele foi julgado, ele foi lançado num poço com lama até quase a cintura, porque ele foi chamado para profetizar, e ele profetizou o que o rei não queria ouvir, e o rei disse para ele: se cale, e lançou ele num poço, e ele ficou lá no meio da lama, pensando que ele ia morrer lá dentro. E Deus diz assim para Jeremias: se tu te cansa, Jeremias, porque você está competindo com homens que estão a pé, como você vai competir com aqueles que andam a cavalo? Deus está querendo fazer o quê? Que nem aquele atleta judeu que teve que correr contra cavalos para poder mostrar para Hitler que ele era capaz de vencer. Não é isso que Deus está dizendo, querido. Deus está querendo que você entenda: se você foi levantado para ser águia, não é mais tempo de andar com papagaios, não é mais tempo de ficar repetindo coisas. Você precisa aprender a buscar os lugares mais altos. Se Deus te chamou para entrar nos lugares profundos, não queira ficar com quem não quer mergulhar, com quem não quer crescer, com quem não quer mais, que se contentou com o nível raso. Como você vai competir com quem anda a cavalo, se você não consegue andar com alguém que está apenas correndo a pé? Você tem que sair de um nível raso, de se contentar com pequenas coisas, e de mergulhar nas coisas profundas. Olha o que diz Romanos, é o último texto. Romanos capítulo 11, verso 33. Olha o que Paulo escreve: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo usa palavras de peso e de profundidade para se referir ao nível que Deus espera que a gente ande. Então ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis, profundidade e insondáveis são os teus juízos. Quão inescrutáveis são os teus caminhos. Sabe, Deus quer que o cidadão do reino
Viva a realidade do reino. Viva a realidade do reino. Nós precisamos, nós que somos cidadãos do reino, nós precisamos olhar para nós e precisamos responder: será que eu já não me acalmei? Será que eu já não me acostumei com o nível que eu cheguei diante do Senhor? Será que há mais de Deus para mim? Será que Deus quer me levar a níveis maiores? Será que Deus quer dar a mim um entendimento maior? E para todas essas perguntas haverá um sim. 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 Ele quer te levar a um nível mais profundo. Ele quer te levar nas profundidades das riquezas do seu conhecimento. Ele quer te levar aos insondáveis juízos do Senhor. Ele quer te levar aos meios inescrutáveis dos seus caminhos. O que você sabe, o que o Senhor já te deu. O Senhor nos dá uma gotinha da sua graça. O Senhor nos dá uma gotinha do seu entendimento. E nós pensamos que Ele já nos deu tudo. E nós já nos contentamos. Mas Ele quer que a gente continue buscando. Que a gente continue mergulhando. Que a gente continue prescrutando. Que a gente continue desejoso de ir nas profundidades. Desejoso de ir nos insondáveis juízos. Que a gente conheça o Senhor, mas que a gente prossiga em conhecê-lo. Sabe, querido, poucos dias atrás, eu e a pastora completamos 33 anos de casamento. E alguém poderia dizer: o pastor sabe tudo da pastora. E alguém poderia dizer: ela sabe tudo do pastor. Mas 33 anos depois, eu ainda me surpreendo com algumas coisas que a pastora faz. Eu me surpreendo em como uma pessoa vai mudando, vai alcançando um estilo de vida diferente. E muitas vezes, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, que a gente está todos juntos em casa, a gente está... Eu sei que todo mundo lamentando, mas para nós está sendo muito legal. A gente se senta na frente da lareira, no nosso quarto, e a gente tem tido um nível de relacionamento muito gostoso com as meninas, que já não são meninas, que já são adultas, que já tomam suas próprias decisões. Mas nesse tempo elas se tornaram nossas crianças de novo. E esses dias eu estava dizendo para a Isabelle: quando retornar às aulas, você vai ter saudade desses dias. Mas eu ainda me surpreendo em conhecer a minha amada. 33 anos depois, como que eu vou parar e como que eu vou olhar para o Senhor 7 anos e meio depois e eu vou me sentar e dizer: uau, eu já sei tudo? Se eu não consegui conhecer completamente a minha esposa, eu vou dizer que eu conheço a Deus, que eu conheço os seus mistérios, que eu conheço a sua profundidade, que eu já mergulhei o tanto que Ele queria que eu mergulhasse. Então Jesus diz: busque o reino, conheça a cultura do reino, conheça a realidade do reino, pratique a justiça do reino, faça do reino uma realidade na sua vida.
no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia. Seja um cidadão do reino. Para nós que estamos no reino, querido, não existe o Fernando que tem uma vida secular, que presta serviços, e o Fernando que sobe aqui para pregar a palavra. O Fernando que serve as pessoas é o mesmo que está aqui, não pode ser outro. O mesmo caráter, a mesma verdade, a mesma excelência que a gente aprende a servir ao Senhor. A gente tem que servir aos clientes com quem nós trabalhamos. Nós temos que aprender a viver a cultura do reino em todo lugar. E as pessoas precisam ser influenciadas por nós. Nós precisamos viver a realidade do reino. Se você que conhece o Senhor, nesse tempo onde todos estão desesperados, se você também se desespera, o que sobra para quem não conhece o Senhor? Você conhece o lugar secreto, você sabe entrar no seu quarto e orar, você sabe lançar diante dele a sua ansiedade. Se todos se desesperam, amém, mas você é um cidadão do reino. O cidadão do reino vive para o hoje. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus não disse para orar pelo mês que vem, nem sequer para o dia de amanhã. Ele disse o hoje. E a gente precisa aprender isso, querido. A gente precisa aprender a descansar no Senhor. Se você não aprender a descansar no Senhor, então ninguém vai aprender. Viva a realidade do reino. Viva o reino de Deus. Busque o reino. Busque conhecer esse Deus que você diz que ama tanto, que você canta: eu quero conhecer Jesus. Então conheça. Que você diz: eu só quero você, então queira. Que realmente você seja apaixonado por esse Deus. Que Ele seja o principal objetivo da sua vida. Nós vivemos no mundo, querido. Essa geração precisa aprender. Nós vivemos no mundo, mas somos de Deus. Nós trabalhamos nesse mundo, mas somos de Deus. Você trabalha neste mundo para ganhar o seu sustento, mas você é de Cristo. Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Eu quero conhecer, Oh Pai, que isso seja uma realidade, querido. Você precisa conhecer Jesus. quero conhecê-lo. Você pode adorar Ele nessa noite. Você precisa conhecer o Senhor. Você não pode parar aonde você chegou. Ser achado. Você precisa ir adiante, querido. Não se contente, não se contente. Quero conhecer. Vá além, querido. Você precisa ir além. Quero conhecer. Você precisa desejar ir além. Você precisa entrar na profundidade das riquezas desse Deus. Você precisa mergulhar nos insondáveis rios. Você precisa ir nos inescrutáveis pensamentos dele.
Aleluia. Sabe, querido, criou-se uma cultura onde as pessoas não querem crescer no entendimento. Então elas ficam caçando conferências, de uma conferência para outra conferência. E lá naquele lugar, lá naquela conferência, eles vão sugar alguém, porque é mais fácil sugar do outro do que adquirir conhecimento, adquirir entendimento. Então por isso as pessoas ficam enlouquecidas, indo de uma conferência para outra. Mas feliz é aquele que aprende a ir na fonte. Feliz é aquele que tem acesso à fonte, que mergulha no Senhor, e Ele é a sua fonte. Ele é a sua fonte. Aleluia. Amém, Jesus. Se não fosse a pandemia, eu ia dizer para você: abrace alguém aí, mas não dá. Então sente aí, ocupe o seu lugar. Boa noite para você que está assistindo em casa. Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra em nome de Jesus.